Olá, meu nome é Hélida e eu vou acompanhar vocês na disciplina de Sistema de Gestão Ambiental. A nossa ementa ela é composta, pela importância do sistema de gestão ambiental para o alcance da sustentabilidade ambiental, a aplicação das normas da série ISO 14000 para a obtenção das certificações ambientais, a metodologia de implantação e a avaliação do sistema de gestão ambiental. O objetivo geral da disciplina é compreender o que são os sistemas de gestão ambiental, como funcionam, como são avaliados, quais os atores sociais envolvidos e sua importância para o alcance da sustentabilidade ambiental. Na unidade 1, nós vamos aprender noções do sistema de gestão ambiental e sua relação com as normas ISO 14001, bem como compreender a sua importância para o alcance da sustentabilidade ambiental. Então, vamos dar início à aula 1, Sistema de Gestão Ambiental e ISO 14001. Inicialmente, nós vamos falar um pouquinho da evolução das práticas de gerenciamento ambiental das organizações. A gente sabe que a década de 60 ela é marcada por um movimento ambientalista mais amador, né? E apenas após a publicação de um livro chamado A Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, houve uma divulgação maior da problemática ambiental no mundo todo. Após a década de 70, é que começaram a se desenvolver equipamentos para controle da poluição, sobretudo depois da conhecida Conferência de Estocolmo, que eu acho que já é de conhecimento de vocês, que foi uma conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em que reuniu-se vários países e assinaram um acordo de dar início à proteção ambiental no seu país. De início, o Brasil não assinou esse acordo. Mas devido às pressões sociais, no ano de 1973, um ano após a conferência, o Brasil criou a Secretaria Especial de Meio Ambiente, que na verdade não tinha muitas atribuições, mas a criação da Secretaria funcionou como uma resposta à sociedade com relação à Conferência de Estocolmo, embora tivesse sido criada essa Secretaria Especial de Meio Ambiente, as organizações, elas na década de 70, ainda se preocupavam muito pouco com a questão ambiental. Elas sabiam que o problema ambiental existia, mas acreditavam que o problema não era delas, Então, o pensamento das organizações na década de 70 era esse: o problema ambiental existe, mas ele não é meu, E era um comportamento que a gente chama de comportamento reativo, que é o que tem aí no slide. É um procedimento que ele é mais voltado para adequação à legislação, redução de custos e melhoria da imagem, mas é muito mais no sentido, na década de 70, muito mais no sentido da empresa não ter penalizações, não ter multas, Embora a legislação nesse sentido ainda fosse bem restrita na década de 70. Na década de 80, muitos movimentos sociais, eles começam, inclusive o movimento ambiental, ele começa a se profissionalizar e a preocupação aumenta um pouquinho, Então, o pensamento das organizações, ele já começa a mudar, ela já começa a se sentir parte do problema, Então, as ações organizacionais, elas se baseiam muito na reciclagem, na recuperação e na redução do lixo. Na década de 90, e na década de 80 também é quando se começa é quando tem a Política Nacional de Meio Ambiente, que é de 81, A Política Nacional de Meio Ambiente, de 1981, ela é um marco da proteção ambiental no Brasil. Antes disso, a legislação ambiental, ela era muito dividida, muito fragmentada, e a política nacional, ela faz parte desse marco da proteção ambiental no país, Então, na década de 80, as organizações acompanham um pouquinho esse movimento. Na década de 90, as organizações começam a pensar que o problema ambiental ele pode ser prevenido tanto no sentido de reduzir custos, de riscos ambientais possíveis, futuros. A década de 80 e a década de 90, elas são marcadas por graves acidentes ambientais que aconteceram no mundo todo: Chernobyl, Seveso, Bhopal. São acidentes aí ambientais que marcaram muito essas duas décadas, Então, as empresas começaram a ver que elas podiam prevenir esse tipo de problema ambiental. E se trabalha muito a política da prevenção da poluição na década de 90. Nessa década ainda se tem início ao sistema de gestão ambiental integrado, mas ele só é mais efetivado após os anos 2000, quando as empresas elas começam a contratar profissionais diversos para atuar nessa área. Elas contratam biólogos, gestores ambientais,
técnicos químicos, técnicos ambientais. Aí, quer dizer, a empresa começa a perceber que para ela ter um sistema de gestão mais adequado, mais efetivo, mais seguro, ela precisa de uma interdisciplinaridade no corpo profissional que a compõe, né? Então, nós temos aí o procedimento reativo, né, que é um procedimento, como já falei, que se adequa, procura basicamente se adequar à legislação. E a partir mais ou menos da década de 90, nós temos o comportamento proativo, né, em que as empresas elas veem o meio ambiente como estratégia de negócio e fator de sucesso. Geralmente as empresas que elas têm inserção no mercado internacional, que querem um diferencial competitivo, empresas que importam e exportam, geralmente essas empresas elas procuram obter um certificado de sistema de gestão ambiental, né, para poder se adequar às normas do mercado internacional. Então, aí nós temos aí algumas premissas norteadoras de um sistema de gestão ambiental, que são: o desempenho e resultados operacionais de uma organização são auferíveis através dos benefícios e adversidades ambientais que acarreta na região em que se insere e influencia. Os impactos ambientais são decorrentes das relações de ordem física, biológica, política, social, comercial, econômica, tecnológica e cultural mantidas entre a organização e a sociedade. A visão acanhada de que o ambiente é só fauna e flora não é abraçada pela gestão ambiental, né? Aliás, essa visão de meio ambiente ela já é extremamente ultrapassada. A gente sabe que hoje, para entender um problema ambiental, é preciso de uma transdisciplinaridade, né? A qualidade ambiental primitiva de uma região, ela sempre será alterada, não importa se o impacto é mínimo, mas ela sempre será alterada. A estabilidade ambiental da região influenciada por uma organização é fator fundamental para a sobrevivência e desenvolvimento desta organização. E os empreendedores e dirigentes responsáveis pela organização produtiva devem ter total consciência das premissas anteriores. A gente vai ver ao longo da disciplina que muito do sistema de gestão ambiental da empresa depende do alto escalão da empresa, porque é o alto escalão que coordena, que investe, que manipula os investimentos, os financiamentos. E o sistema de gestão ambiental, para ele ser implantado de forma efetiva na empresa, é um processo caro, né? Então, é preciso que o alto escalão da empresa esteja comprometido com isso e entenda a necessidade. O sistema de gestão ambiental e a ISO 14001. Bom, o que é a ISO 14000, né, de início? Essa é uma série de normas, né, que foi criada pela Organização Internacional de Normatização, que é a conhecida ISO, né? Existem normas para vários processos. A ISO 14000 ela é composta pela ISO 14001, 14002 e assim por diante. Mas a ISO 14001 é a que traz as normas relativas especificamente ao sistema de gestão ambiental, né? Ela é uma norma proativa, porque ela é uma norma que pensa a longo prazo, né? A gente já viu aí o que é o comportamento proativo. É uma norma de sistema. Por que a gente diz que ela é uma norma de sistema? Porque ela abrange todo o sistema da empresa, né? Desde a infraestrutura da empresa, ao pessoal da recepção, ao pessoal de serviços gerais, ao alto escalão, aos profissionais do processo produtivo, né? Então, ela abrange todo o sistema da empresa. Quais são os principais elementos de um SGA? Primeiro, uma política ambiental suportada pela alta administração, né? A gente já comentou aqui da importância dessa consciência da alta administração da empresa, identificação dos aspectos ambientais e dos impactos significativos, identificação de requisitos legais e outros requisitos, estabelecimento de objetivos e metas que suportem a política ambiental, quer dizer, a empresa ela tem que ser realista quando ela for firmar seu compromisso ambiental no sistema de gestão, né? Ela não pode querer se propor a fazer mais do que ela vai conseguir. Um programa de gerenciamento ambiental, definições de papéis, responsabilidades e autoridade, treinamento e conhecimento dos procedimentos, processo de comunicação do SGA com as partes interessadas. O que são as partes interessadas? São todas as outras organizações, seja sociedades, seja empresas que negociam com a empresa que está implantando o SGA, né, seja órgãos de licenciamento, né, ela tem que fazer essa comunicação, esse diálogo com as partes interessadas.
Procedimentos de controle operacional, procedimentos de emergência, que é muito importante, procedimentos para monitorar e medir as operações que têm significativo impacto ambiental, procedimentos para corrigir não conformidade, procedimentos para gerenciamento de registros, programas de auditorias e ação corretiva, nós vamos ver direitinho a auditoria mais para frente, procedimentos de revisão de sistema pela alta administração. Qual é o impacto da ISO 14001 nos negócios, né? Primeiro que a empresa ela tem uma vantagem competitiva muito maior do que empresas que não têm, né? E o que significa obter a certificação? Significa que o sistema de gestão ambiental da empresa ele foi avaliado por uma entidade reconhecida pelo Inmetro. O Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, ele não é uma entidade certificadora. Ele é uma entidade acreditadora. O que isso quer dizer? Existem no Brasil tanto no Brasil como no mundo, várias entidades certificadoras. Porém, para esse SGA ser certificado dentro do Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade, essa empresa certificadora ela tem que ser acreditada pelo Inmetro. Não é obrigatório isso, até porque é uma certificação que a gente diz que ela é voluntária, né? Mas se a empresa quiser ser avaliada, ser certificada dentro do sistema brasileiro, essa empresa certificadora, que é a que vai fornecer o certificado de gestão ambiental, ela precisa ser acreditada pelo Inmetro. Quais são os benefícios para as empresas? Primeiro, assegurar o cumprimento da legislação, que é importantíssimo para evitar multas, penalidades, sanções, etc. Estabelecer uma política ambiental para toda empresa, redução de riscos referentes a acidentes ambientais, obter o reconhecimento do público e dos clientes para o esforço de preservação ambiental, né? Hoje em dia, grande parte dos consumidores, quando eles consomem um produto, por exemplo, um lápis, ele vai olhar na embalagem se tem o selinho de certificação ambiental, né? Isso é uma consciência ambiental que se propaga cada vez mais e as empresas começam a se preocupar, a atender, a responder à preocupação desse público específico. Melhorar os métodos de gerenciamento, reduzir o desperdício do uso de recursos naturais, reduzir os efluentes e o custo com seu tratamento. E quais são os benefícios para os clientes? Primeiro que o cliente vai ter uma confiança no produto que ele está consumindo, né? No produto que é fornecido pela empresa. Segundo, vai ter uma confiança de que a empresa dá prioridade aos aspectos ambientais. Há também um menor risco de acidentes ambientais, né? E maiores informações sobre a empresa quanto aos aspectos ambientais que a empresa se preocupa. E para o desenvolvimento sustentável, né? Qual é a contribuição do sistema de gestão ambiental? O sistema de gestão ambiental, a partir do momento que ele é implantado em uma empresa, ele reflete uma preocupação da sociedade, não uma preocupação do consumidor, uma preocupação do governo. Então, ele é um espelho do que a sociedade quer para si no futuro. Reflete um novo padrão de comportamento, que é isso que a gente já vem buscando há algum tempo, né? Principalmente a partir da década de 80, 90, que é o desenvolvimento sustentável. Então, esse processo de implantação de SGA nas empresas, ele faz parte desse processo de mudança de paradigma de desenvolvimento que nós tanto buscamos de algumas décadas para cá. Então, nós encerramos nossa aula 1 por aqui e na próxima aula, na unidade 2, nós vamos ver detalhadamente o processo de desenvolvimento e implantação do sistema de gestão ambiental na empresa. Até lá!